Moreninha, do escritor carioca Joaquim Manuel de Macedo, é um clássico do romantismo. Aliás, é considerado o primeiro romance tipicamente brasileiro. E foi também o primeiro romance do escritor, publicado em 1844, e que rapidamente o tornou famoso, né? Caiu nas graças do público, então ele ficou famoso muito jovem, aos 24 anos, era formado em medicina, mas o sucesso com a literatura fez com que ele largasse a medicina, não exercesse, para ser escritor. Então, ao longo da vida, ele vai atuar como escritor, como jornalista e, curiosamente, vai ser professor de História e Geografia no Colégio Pedro II, do Rio de Janeiro, por muitos anos, né? Ele não dava aula de literatura, ele dava aula de História e Geografia. Olha que interessante. Atualmente percebo um certo preconceito em relação às obras do romantismo, o que é uma grande bobagem, né? Nem toda a obra literária precisa fazer crítica social. Literatura não é sociologia, já repeti isso aqui inúmeras vezes, né? A literatura, ela pode só contar uma história que seja muito gostosa de ler, uma história interessante, então não precisa ser essa preocupação com a crítica social o tempo todo. Você tem sempre que ter em mente que enquanto o realismo tinha por mote mostrar a sociedade exatamente como ela era, o romantismo retratava como se gostaria que fosse essa sociedade. Por isso que é uma sociedade mais cor-de-rosa, né? Mas mesmo assim a literatura romântica ela nos permite conhecer muito bem os valores que predominavam naquela época. E é muito interessante você perceber valores que persistem e aqueles que são completamente esquecidos, né? Eu acho que há bons representantes de todos os movimentos literários. O que é necessário é se ler um determinado escritor, sabendo o contexto em que ele escreveu e não ficar comparando aquele escritor daquele século com um escritor de outro século ou de outro contexto. São momentos diferentes da sociedade e a literatura, ela segue a sociedade, porque o escritor ele está inserido em um determinado contexto. A Moreninha é uma história de amor que não quer inovar. É uma história leve. Agora eu fui relê-la para fazer esse resumo, essa resenha, e eu cheguei a rir em voz alta. Então, é ingênua? Mas é muito gostosa. Vamos ao resumo. A Moreninha conta a história de 4 estudantes de medicina, como era o próprio autor, né? Esses estudantes são chamados Felipe, Leopoldo, Fabrício e Augusto. E durante um feriado ali, imagina-se que seja o carnaval, eles vão para a casa da avó do Felipe, que era a Dona Ana, e que essa casa ficava em uma ilha do litoral do Rio de Janeiro. Como o Augusto estava meio relutante em ir, o Felipe o convence dizendo que na ilha haveria 3 lindas jovens. A pálida prima chamada Joana, a loira Joaquina e também a irmã do Felipe chamada Carolina, que era uma moreninha de 15 anos. Então, com essa possibilidade de conhecer esses 3 tipos físicos tão diferentes entre si, o Augusto se anima e concorda em ir junto para a ilha. Entretanto, ele lembra ali aos seus amigos que ele é completamente inconstante nas questões do amor. E aí essa declaração dele ali acaba provocando uma aposta entre os estudantes. Os 3 amigos garantem que o Augusto estará apaixonado por uma dessas moças, né, em no máximo
15 dias. Ele diz que não, que imagina que ele não vai se apaixonar. Mas, como era uma aposta, se isso acontecesse, o Augusto perder a aposta, ele terá que escrever um livro. E se ele não se apaixonar por ninguém, se ele ganhar a aposta, quem escreverá esse livro será o Felipe. Então, acontece ainda antes deles partirem para passar lá o feriado na ilha, nós, leitores, ficamos sabendo que o Fabrício, ele namora a Joana, que é a prima pálida do Felipe, mas quer terminar o namoro. Então, ele pede ajuda a Augusto, pede para o Augusto fazer a corte a Joana, porque aí dessa forma o Fabrício vai fazer todo um teatro lá, fingindo ciúmes, e vai terminar esse namoro escondido que ele mantém com a prima Joana. Mas o Augusto nega fazer isso, ele não quer se envolver nessa bagunça. Por vingança, logo no primeiro jantar que estão todos ali na ilha, o Fabrício conta a todo mundo como o Augusto é um conquistador e é inconstante nas paixões. Ora, isso para a época era um horror. As moças ali da mesa ficaram horrorizadas com esse comportamento do Augusto. E a Moreninha, quando ouve isso, né, ela parece disposta então a manter distância do Augusto, mais ainda, né, do que ela já normalmente ela faria. O rapaz, entretanto, acaba confidenciando a Dona Ana em uma conversa que eles têm na gruta ali da ilha, que ele não firma compromisso com nenhuma moça, pois havia acontecido algo na sua infância. O que tinha acontecido? Quando ele era criança, ele havia prometido o seu coração a uma menina. Ele e essa menina tinham se conhecido numa praia, não haviam dito seus nomes, brincaram bastante um com o outro, e nas brincadeiras um chamava o outro meu marido e minha mulher. E nesse mesmo dia, lá no final da tarde, essas duas crianças tinham ajudado um homem que estava muito doente. E esse doente havia profetizado que um dia as duas crianças ali da praia se casariam. O doente ainda deu a cada um um escapulário, né? Sendo que para a menina o doente colocou no escapulário o camafeu que era do menino, então ela ficou com uma coisa dele. E para o menino um botão de esmeralda que era da menina, então ele também fica com uma coisa dela. Quando as duas crianças saíram da casa do doente, já era tarde, mas elas se prometeram ali guardar os escapulários e se casarem. Então tinha feito ali essa promessa às duas crianças. O Augusto, depois que ele confidencia essa história para a Dona Ana, eles estão então na gruta, como eu falei, mas eles parecem ouvir um barulho, como se na entrada da gruta tivesse alguém escutando-os. O Augusto ainda vai, olha, não vê ninguém. Ele vê a Moreninha, mas ela já está distante. Os amigos continuaram a se divertir na ilha, a Moreninha aos poucos, com seu jeito extrovertido, alegre, ela vai conquistando a atenção do Augusto, que passa a se interessar por ela. No começo ele nem achou ela muito bonita, mas depois, à medida que ele vai se interessando, ele vai achando ela cada vez mais linda. E por fim, os dois acabam então se apaixonando. Passam-se os dias, então, eles vão embora, tal, mas eles continuam mantendo contato, o relacionamento dos dois vai se aprofundando, até que chega o momento que o Augusto volta à ilha com o pai dele para pedir a Carolina em casamento. Ela, ao invés de responder imediatamente, como era o esperado, ela fala que ela precisa de um tempo, e ela sai e vai para a gruta. O Augusto vai atrás dela para entender o que estava acontecendo. E quando ele vai conversar com ela,
ela diz para ele que ele tinha que manter a promessa que ele tinha feito na infância. Então ela demonstra que foi ela que escutou a conversa. O Augusto argumenta que aquilo tinha sido uma promessa de criança, que não tinha o menor sentido, que agora ele estava apaixonado por ela, pela Carolina, né? Mas a Carolina, estranhamente, ela não se dá por vencida. E como para castigar o Augusto, né, devido à sua famosa inconstância amorosa, um dia está com uma moça, outro dia está com outra, ela diz para ele que só aceitará o pedido de casamento se a moça com quem ele havia prometido se casar o liberar do compromisso. Quando Augusto, aí o Augusto concorda com isso, olha só que loucura, ele concorda, só que ele diz que não sabe onde encontrar a moça, né, da sua infância. E é então que a Carolina lhe entrega o seu escapulário e pede para ele descosê-lo, né, para ele abrir o escapulário. Quando ele faz isso, ele reconhece o seu antigo camafeu. E descosendo seu próprio escapulário, os dois veem então o botão de esmeralda que era da Moreninha. E claro, ali o Augusto compreende então que eles eram os dois as mesmas crianças do passado e que não havia então qualquer obstáculo à felicidade deles, que eles podiam se casar, que eles estavam exatamente cumprindo uma promessa do passado. A partir daí, quando os amigos sabem do casamento, dizem a Augusto então que ele perdeu a aposta e que ele deve um romance. E o Augusto diz que o romance já está pronto e se chama A Moreninha. E então o livro termina. Então, eu gosto dessa metalinguagem, né? Como se ele tivesse o tempo todo escrevendo o livro que é a história da vida dele. Então, uma história dentro da outra história. Vamos à análise. Claro que, como eu disse antes, uma história do romantismo traz o amor que todos gostariam, né? O amor idealizado, o amor que é puro, que é intenso, que é verdadeiro. Há alguma dificuldade a ser vencida, como em qualquer história romântica, né? Nesse caso aqui, o obstáculo é a inconstância amorosa do Augusto e a promessa de infância que eles fizeram. Mas perceba, não são grandes obstáculos, né? São obstáculos que logo se resolvem, com a enorme coincidência deles se apaixonarem novamente um pelo outro, né? Não há um triângulo amoroso, um personagem muito mau que conspira para a separação do casal, como a gente costuma ver em outras obras do romantismo, né? Tem obras que tem uma pessoa ali, um personagem destruidor, né, da história romântica, e eles têm que vencer esse personagem que é mau. É um livro, então, de um escritor jovem que escreve uma trama de jovens e passa essa leveza para a sua história. Ele não quis escrever um livro pesado, nada disso. Carolina, ou a Moreninha, que era seu apelido, é uma personagem muito diferente das moças da sua idade. Apesar de ter apenas 15 anos, ela é determinada, inteligente, divertida, mas não é uma personagem com uma complexidade muito grande. O mesmo acontecendo com Augusto. Nem os protagonistas não são muito complexos. Os outros personagens que aparecem são apenas o que a gente chama em literatura de escada para os protagonistas, então tem menos importância. Então
Não existe uma grande construção de personagem neste livro. Enfim, é uma história para entreter, sem grandes preocupações psicológicas, filosóficas ou sociais. Mas, de novo, permite que nós, leitores, além do entretenimento, possamos perceber os valores da sociedade do século XIX. Né? A gente sempre tem a teoria que você pode estudar história pela literatura. Não se esqueça de deixar seu like, seu comentário e se inscrever no canal. E se você quiser conhecer minhas crônicas, eu as publico todas as terças-feiras no meu site www.miriambevilacqua.com.br. Até o próximo vídeo.